Bom, pessoal, para a gente estar falando de segurança em eletricidade, primeiramente a gente tem que entender o que? Como que funciona a eletricidade? Então, a gente vai dar uma instrução inicial aí para vocês, como que é o funcionamento de eletricidade, né? Então, quando a gente tem uma dificuldade de entender eletricidade, a gente faz uma analogia com água. Então, a eletricidade são os elétrons, né? Então, seria como se fosse a água correndo. Então, aqui é um exemplo, né? Quando você tem um tubo em U e você tem água dentro desse tubo, o que acontece? Você tem uma válvula aqui, se essa válvula estiver fechada e tiver uma diferença de potencial aqui, quando você abrir essa válvula, a tendência é ela se igualar. Da mesma forma, isso ocorre com a eletricidade. Então você são elétrons que correm pela energia, pela fiação, então ela tem uma diferença de potencial entre um nível e outro, né? Corrente elétrica. O que seria uma corrente elétrica? Seria o fluxo de água que passa pelo tubo. Então, um fluxo de água por esse tubo seria uma corrente elétrica. Então, a corrente elétrica seria a passagem dos elétrons pelo cabo. Então, o fluxo ordenado de partículas carregadas são chamado corrente elétrica. Então, os elétrons eles andam, né, no cabeamento, né? Então, a intensidade, o que seria a intensidade da corrente elétrica? Então, seria medida em ampere. O que é um ampere? 6,2 a 10 a menos 18 elétrons por segundo. Então, é uma unidade. Então, 1 ampere seria essa unidade 6,2 vezes 10 a 18. Então, ela é medida em ampere. Então, o sentido convencional da corrente elétrica. Então, é do polo positivo para o polo negativo. Então, existem dois tipos de correntes elétricas. A corrente contínua e a corrente alternada. Corrente contínua ela é vista em baterias. Então ela tem um sentido que é do positivo para o negativo e ela é uma linha reta. E tem a corrente alternada. A corrente alternada ela forma uma onda senoidal. Então a hora ela é positiva, a hora ela é negativa. Então ela tem uma variação, ela tem uma variação e essa variação ocorre em 60 Hz. Tensão elétrica, o que provoca a circulação da corrente. Tensão elétrica seria a força com que ela anda no fio. Comparando com a água seria a pressão que está passando pela água, tá? Resistência elétrica. O que seria resistência elétrica? Seria a resistência do material que está resistência do material à passagem desses elétrons. Então, dependendo do tipo de material que você tem, por exemplo, o fio é cobre. Então, o cobre é um excelente condutor. Por exemplo, o fio da resistência do chuveiro é feito de outro material que não é um bom condutor. Então, como ele restringe a passagem dos elétrons, ele gera calor. Então, a resistência elétrica não é feita de cobre. Se você fizer uma resistência, ela é um material, não é um bom condutor, ele dissipa calor. No caso aqui, os materiais condutores, pouca oposição ao deslocamento da carga
e isolante, plástico, vidro e alguns outros metais também, tá? Então a resistência elétrica, você tem uma resistência elétrica dependendo do tamanho do cabo. Se o cabo for muito extenso, ele pode gerar uma queda de tensão, mas isso é para umas outras aulas que eu vou apresentar para vocês. Então, dependendo da resistência elétrica e o tamanho do cabo que está sendo utilizado, ela tem uma certa resistência, tá? Existem materiais que têm a resistividade diferente, que nem a prata, cobre, ouro, alumínio, tungstênio, níquel, ferro, tá? Então, dependendo do material, ele vai ter uma resistividade. Potência é energia absorvida ou fornecida na unidade de tempo. Então, potência seria o quê? Quanto aquele equipamento consome de energia. Quanto ele vai consumir dessa energia. Então, você tem a tensão, corrente. Então, tensão vezes corrente dá potência. Dimensionar um equipamento, você pega a potência, divide pela tensão, você tem a corrente do equipamento. Então, potência dividido pela tensão dá a corrente do equipamento. Pela corrente a gente dimensiona o tamanho ou cabo que vai ser utilizado para a instalação, tá? É só o básico, a gente tem, porque quando a gente fala de NR10 a gente tem que entender o que é uma tensão, dependendo do tamanho da tensão que está envolvida, ela tem que ter uma distância, porque ela pode gerar um campo magnético e tal, mas isso são para as próximas aulas, tá? Então, muito obrigado aí, dá um like se vocês gostaram e aguarde a próxima aula. Obrigado.